bom dia para você. Pode chegar porque você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8h31 pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, de todas as nossas manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, 31 de maio. Maio chega ao fim. Vamos então de destaques. Câmara aprova projeto de lei que muda o sistema de demarcação de terras indígenas. Termina hoje o prazo para a entrega do Imposto de Renda 2023. Nos destaques internacionais, russos acusam a Ucrânia de terrorismo e crime de guerra após os ataques com drones em Moscou. Kiev nega envolvimento. E a gente fala também sobre uma nova ferramenta contra a obesidade que promete reduzir 15% do peso corporal em 4 meses. O balão deglutível. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. A Câmara dos Deputados empurrou para essa quarta-feira a votação da medida provisória que reorganiza os ministérios do governo Lula. A medida tem que ser aprovada até amanhã à noite, senão ela vai perder a validade. Vamos conferir. A MP editada por Lula em janeiro criou novos ministérios e redistribuiu as funções entre as pastas. Medidas provisórias passam a vigorar assim que são publicadas, mas se não forem aprovadas em 120 dias pelo Congresso, perdem a validade. No caso desta MP, o prazo se encerra na meia-noite desta quinta para sexta-feira. Por isso, os governistas esperavam a votação do texto na terça-feira. A MP chegou a entrar na pauta, mas não foi votada. Se a medida não for aprovada pela Câmara e pelo Senado no prazo, os ministérios criados por Lula deixam de existir e o governo voltaria a ter a estrutura que tinha na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Oficialmente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a votação não ocorreu nesta terça por causa do horário. O adiamento ocorreu após uma reunião entre lideranças partidárias e Lira, que durou mais de 2 horas e foi feita a pedido do líder do governo, José Guimarães. A avaliação era que, caso a MP fosse pautada nesta terça-feira, o governo corria o risco de perder a votação. Mas uma outra MP que também corre contra o tempo para não perder a validade foi aprovada. A medida que recria o Bolsa Família em substituição ao Programa Auxílio Brasil. Também foi acrescentado ao texto a inclusão do pagamento do auxílio gás no valor médio de um botijão de 13 quilos a cada 2 meses. E a Câmara aprovou o marco temporal, projeto que limita a demarcação de terras indígenas. O resultado representou uma vitória da bancada ruralista contra a agenda ambiental do governo Lula. O marco temporal das terras indígenas foi aprovado por 283 votos contra 155. O texto base estabelece que as terras reservadas às comunidades indígenas devem se restringir àquelas ocupadas por indígenas desde 1988, ano da promulgação da Constituição. O projeto, que ainda será submetido ao voto do Senado, foi promovido por deputados simpatizantes do agronegócio e outros grupos de oposição. O texto representa um revés para as promessas ambientais do presidente Lula. Segundo cientistas, a demarcação de terras indígenas é uma barreira fundamental para o avanço do desmatamento na Amazônia. As comunidades indígenas rejeitam o projeto, argumentando que têm direito aos seus territórios originais, independentemente da ocupação em 1988. Há um total de 764 territórios indígenas no Brasil, mas cerca de 1/3 deles ainda não foi demarcado, segundo dados da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Lula reconheceu 6 novos territórios em abril, os primeiros em 5 anos, após uma paralisação do processo durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. E nesta terça-feira aconteceu a cúpula de países sul-americanos no Palácio do Itamaraty, em Brasília. E segundo palavras do próprio presidente Lula, não se tratou de uma reunião de um grupo de amigos, mas sim de líderes em busca de uma coordenação regional. Entre outros temas, Lula defendeu a criação de uma moeda única para a comercialização entre os países da América do Sul com o BNDES, atuando como intermediário. Vamos conferir um resumo desse encontro com a repórter Jaqueline Fonseca. O Brasil recebeu nesta terça-feira representantes de 11 países da América do Sul para discutir cooperação regional em diversas áreas, como saúde, tecnologia, educação e economia. A reunião foi convocada pelo presidente Lula, que defende a criação de um bloco regional composto pelos países sul-americanos. Além disso, o governo brasileiro quer retomar o diálogo com os países vizinhos,
fortalecer estratégias comerciais e protagonizar a liderança do grupo. 1 a 1, Lula recebeu os presidentes no Palácio do Itamaraty. Foi feita uma foto oficial do encontro e cada líder pôde falar por 15 minutos. O presidente brasileiro abriu a rodada de discursos. Lula defendeu a união dos países, relembrando a criação da Unasul há 15 anos. O presidente também falou dos ganhos comerciais da união dos países da América do Sul e conclamou a retomada do grupo. Formamos uma robusta área de livre comércio, cujas cifras alcançaram o valor recorde de 124 bilhões de dólares em 2011. Obtivemos resultados expressivos na redução do desmatamento e dos delitos transnacionais. A Unasul é um patrimônio coletivo. Lembremos que ela está em vigor. 7 países ainda são membros plenos. É importante retomar seu processo de construção. A partir de 2018, a Unasul foi perdendo força com a saída dos países parceiros. Em 2019, o Brasil também deixou o grupo, após determinação do então presidente Jair Bolsonaro. O presidente Lula defendeu que um novo modelo deve ser elaborado, corrigindo eventuais problemas que surgiram ao longo dos anos. Destacou que uma ação integrada no combate à pandemia poderia ter poupado vidas e afirmou que as mudanças climáticas precisam ser enfrentadas com união. A falta de ação coletiva afeta nossa capacidade de conter o aumento da temperatura global. Lula também disse que a guerra na Ucrânia atinge os países sul-americanos de forma acentuada, expondo problemas internos. O conflito na Ucrânia desestabilizou o mercado de energia e de fertilizantes e provocou a volatilidade dos preços dos alimentos, deteriorando nossas condições de vida. Quando as cadeias de suprimento globais foram afetadas por esse conjunto de fatores, nossas carências em infraestrutura e nossas vulnerabilidades externas foram expostas. A região parou de crescer, o desemprego aumentou e a inflação subiu. O encontro de líderes sul-americanos, realizado nesta terça-feira aqui no Palácio do Planalto, teve o objetivo de fortalecer o diálogo entre os presidentes para identificar pautas e demandas comuns. Além da rodada de discursos, houve uma conversa reservada entre os presidentes no período da tarde. A agenda foi encerrada com um jantar oferecido pelo presidente Lula e pela primeira-dama Janja no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. E o Supremo Tribunal Federal deve definir nesta quarta-feira as penas do ex-presidente e ex-senador Fernando Collor, que foi condenado na semana passada pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 8 dos atuais 10 ministros votaram pela condenação. O caso trata de um esquema na BR Distribuidora investigado pela Operação Lava Jato. Collor não será preso após as penas serem anunciadas, já que cabe ainda recursos contra essa condenação. Os ministros terminaram na quinta-feira da semana passada a análise dos crimes que o ex-presidente é acusado. A corte também decidiu que mesmo os magistrados Nunes Marques e Gilmar Mendes, que votaram para absolver o ex-senador, poderão votar no cálculo das penas. E chegou a data, brasileiros e brasileiras, parecia longe, dia 31 de maio, mas hoje é o último dia para entregar a declaração do imposto de renda. A Receita Federal espera que pelo menos mais de 3 milhões de declarações sejam enviadas e alerta também para o risco de congestionamento no sistema. A Receita Federal ainda espera o envio de mais de cerca de 3 milhões de declarações do imposto de renda. Os contribuintes têm até hoje para mandar o ajuste anual. O prazo para enviar a declaração do imposto de renda de 2023 vai até às 23 horas e 59 minutos. Quem enviar a partir das 0 hora desta quinta-feira terá que pagar multa de no mínimo R$ 165,74. O valor pode chegar a 20% do imposto devido, o que pode ser bem mais caro. A expectativa do governo é receber entre 38 milhões e meio e 39 milhões e meio de declarações em 2023. Até às 17 horas de terça-feira, 36 milhões e 300 mil declarações haviam sido enviadas à Receita, a mesma quantidade que foi entregue no ano passado.
Os microempreendedores também têm até esta quarta-feira para enviar a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. Nesta mesma data, deve ser enviada a declaração anual de faturamento, que é obrigatória, e são duas coisas diferentes. E mesmo com a declaração pronta, ainda há o risco de não conseguir enviar o arquivo. Isso porque a Receita alerta para a possibilidade de congestionamento no sistema. E para os agilizados que já declararam ou para quem está nos grupos prioritários, a data para receber o valor da restituição também é hoje, dia 31 de maio. Mais de 4 milhões de contribuintes devem receber 7 bilhões e meio de reais, o maior valor já pago na história em um único lote. E olha só, o endividamento de pessoas com mais de 60 anos explodiu aqui no Brasil nos últimos 4 anos. O mapa de inadimplência e negociações da Serasa indica as razões desse crescimento. Quem traz para a gente quais são elas é a nossa repórter Maria Clara Leite. Entre abril de 2019 e o mesmo mês de 2023, o número de inadimplentes com mais de 60 anos no país cresceu 33%. Isso quer dizer que houve um acréscimo de 3 milhões e 400 mil endividados dessa faixa etária nesse período. E o valor médio das dívidas dessas pessoas é de R$ 4.360. De acordo com o levantamento, as maiores dívidas dos idosos em abril deste ano eram com contas básicas de água, luz, gás, quase 40% do total. Depois vêm os bancos e cartões e, na sequência, financeiras e leasing. Segundo a avaliação da Serasa, os empréstimos consignados estão entre os fatores que mais contribuíram para o aumento das dívidas entre os mais velhos. Isso porque, depois do início da pandemia, muitos recorreram aos empréstimos para ajudar a família. E aí, com parte dessa renda comprometida com os consignados, as contas básicas do dia a dia acabaram ficando para trás. A pesquisa mostra que, embora o crescimento da inadimplência tenha realmente sido maior entre os mais velhos, eles não formam o maior grupo de endividados no Brasil. As pessoas com mais de 60 anos representam pouco menos de 18% dos cerca de 71 milhões de inadimplentes existentes hoje no país. E agora os idosos podem aproveitar esse valor da restituição para quitar essas dívidas. E veja a seguir, russos acusam a Ucrânia de terrorismo e crime de guerra após os ataques com drones em Moscou. Kiev nega o envolvimento. E a gente mostra uma nova ferramenta contra a obesidade, que promete reduzir 15% do peso corporal em 4 meses. O balão deglutível. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com um destaque internacional. A onda de ataques com drones que atingiu a capital russa pode marcar um novo momento do conflito no leste europeu. A Ucrânia nega a responsabilidade, mas Moscou segue acusando Kiev e anunciou que haverá sim retaliação. O conselheiro da presidência ucraniana, Mikhailo Podolyak, se pronunciou e, em sua fala, afirmou que conseguem prever um aumento no número de ataques, mas que o país não tem ligação com eles. O grupo mercenário russo Wagner também se pronunciou e atacou duramente o Ministério da Defesa russa, o acusando de ter permitido o ataque, uma vez que ficam apenas sentados em seus gabinetes. Diferentemente de outras ações contra Moscou, desta vez, os explosivos atingiram o coração da elite política e econômica. A área fica muito perto de uma residência de Putin, onde ele costuma passar a maior parte do tempo. Não se sabe como os veículos pilotados foram lançados remotamente. Kiev pediu ajuda a Berlim e à França. Ela teme uma nova ofensiva. A defesa ucraniana espera mísseis de cruzeiro Taurus do governo alemão, um míssil que tem um alcance de 500 quilômetros.
No domingo, a Rússia atacou Kiev, no que o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, classificou como o maior do gênero desde o início da guerra. Foram 11 ataques de mísseis, em plena luz do dia. Mikhailo Podolyak, o conselheiro da presidência ucraniana, em entrevista à agência espanhola EFE, e lamentando o ocorrido, disse que, possivelmente, nem todos os drones estão prontos para atacar a Ucrânia e querem voltar aos seus criadores e lhes perguntar por que é que os lançam contra as crianças da Ucrânia. Pois é, e a gente volta agora a olhar para o cenário nacional, porque a campanha de vacinação contra o vírus influenza, o causador da gripe comum, foi prorrogada em São Paulo. Quem ainda não tomou imunizante vai ter agora até o dia 30 de junho para se proteger. A Secretaria espera, com essa medida, atingir a meta de vacinar 90% do grupo prioritário. A campanha estava prevista para acabar nesta quarta-feira, dia 31 de maio, mas o Ministério da Saúde incentivou as secretarias estaduais e municipais a prorrogarem. O objetivo é atingir uma porcentagem maior do público-alvo. Segundo a plataforma da Secretaria de Informação e Saúde Digital, vinculada ao Ministério da Saúde, a cobertura vacinal no município de São Paulo estava menor que 40%. Vale destacar que foram considerados para este cálculo apenas os grupos definidos como prioritários, como gestantes, puérperas, idosos, trabalhadores da saúde, professores e povos indígenas. Até agora, foram aplicadas no estado 6.100.000 doses, o que corresponde a uma cobertura vacinal de 32,9%. Podem ser vacinados contra a influenza qualquer pessoa com mais de 6 meses de idade. O procedimento dura apenas 15 minutos e 4 meses depois, a pessoa perde cerca de 15% do peso. Parece até um sonho para quem luta contra a obesidade. Mas essa é uma promessa real de um novo procedimento, balão gástrico, que não exige endoscopia e nem anestesia. Vamos conferir agora na reportagem especial do Leonardo Félix. O Marcos Vinícius quer apenas andar com liberdade, não se sentir mais constrangido. Andar sem camisa na rua, ou então numa praia, porque eu não consigo por causa da vergonha. Eu evito ao máximo fazer esse tipo de coisa. Ele, assim como milhões de pessoas em todo o mundo, sofre com a obesidade e já tentou de tudo para emagrecer sem ter sucesso. Eu luto desde criança, assim. Teve fase que eu cheguei a ficar um peso bom, não o ideal, mas depois de um tempo eu recuperei e fui aumentando e até então não consigo mais perder. Eu passei em nutricionista, em vários profissionais da saúde e nenhum conseguiu fazer uma dieta onde eu seguisse a dieta e mesmo assim eu emagreci um mês e ganhava em outro, emagreci um mês e ganhava em outro. Nunca teve uma queda significativa. A Genilúcia também padece do mesmo problema. Ela já perdeu as contas de quantas vezes fez dietas, iniciou uma rotina de exercícios físicos, mas nada adiantou. A vida inteira eu tentei emagrecer, a minha busca sempre foi emagrecimento. Tinha a intenção de fazer a bariátrica, porém não obtive resultado no sentido da liberação de convênio e agora surge a oportunidade de colocar o balão. Eu sempre fui para academia, porém a vida vai mudando. E aí chega determinado tempo que a gente acaba abrindo mão, abrindo mais o leque e acaba não conseguindo controlar com facilidade. Agora a Genilúcia sonha com uma vida completamente nova. Uma vida saudável não é só o fato de emagrecer, mas também ter uma reeducação alimentar, buscar se exercitar, voltar uma rotina que eu tinha, na verdade, perdi e agora quero retomar novamente. A esperança dessas pessoas é do tamanho de uma cápsula. Quem explica o procedimento é o cirurgião Luiz Vicente Verti, um dos pioneiros nessa nova tecnologia. O balão ele é diferente do que se fazia no passado, ele não necessita de internação nem de hospital. A gente engole, ele é uma pequena cápsula que eu vou engolindo gradativamente com pequenos goles de água no próprio consultório e depois, quando ela está bem localizada, a gente enche com essa solução, que é um soro, e ele fica mais ou menos desse tamanho. O balão ele vai funcionar como se a pessoa já tivesse ingerido uma quantidade de alimentos. Ele funciona completando uma parte do estômago.
E com isso a pessoa tem saciedade, diminui um hormônio que é produzido no estômago que chama grelina, que é o hormônio que faz a gente ter fome. Se essa grelina está alta, se o meu estômago está vazio, ela fica alta, teoricamente eu tenho mais fome. Quando eu coloco o balão, esse hormônio abaixa, que o cérebro acha que tem comida dentro do estômago, então ele faz esse hormônio diminuir e a pessoa tende a comer menos. Mas o balão não funciona sozinho. O especialista fala do suporte oferecido pela nova tecnologia ao paciente para perder peso. Junto com o balão, a pessoa recebe um relógio que vai monitorar a qualidade de sono, atividade física, o dia a dia da pessoa. E também uma bioimpedância que ela leva para casa. Ou seja, ela está levando a sua equipe 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso faz com que a gente consiga, não só durante aquele tempo que o balão tem o efeito, os 4 meses, que após 4 meses, essa válvula se dissolve e a pessoa elimina naturalmente pelas fezes do balão. Mas aí que a gente continua acompanhando o paciente e continua mostrando para ele que, para que a gente consiga tratar a obesidade, seja com o tratamento clínico, seja com o balão, ou até na cirurgia daqueles casos onde são indicados, é sempre um tripé: a atividade física, o controle emocional e a reeducação alimentar. Em pacientes com obesidade, a tecnologia serve para controlar a doença, além de promover mudança de hábitos e reeducação alimentar. Neste caso, a ideia é reduzir o excesso de peso antes da cirurgia bariátrica. Esse foi o caso do Marcos Vinícius, que está na fila do Sistema Único de Saúde, SUS, para fazer a cirurgia bariátrica. Essa perda de peso antes do tratamento cirúrgico é indicada por especialistas para reduzir a inflamação corporal, a gordura no fígado, além de controlar outras comorbidades e garantir uma cirurgia mais segura. Além de promover a perda de peso corporal e uma vida mais saudável, o novo balão gástrico propõe o resgate da dignidade, da autoestima e da alegria dos pacientes. Nós estamos trazendo pessoas de volta à vida, nós estamos deixando de gastar milhões e milhões em remédios, em cirurgias, em pessoas que infartam, em pessoas que amputam pelo diabetes e próteses, que são coisas muito mais caras. Então, quando eu resgato uma pessoa dessa e trago ela para a vida, eu estou dando para ela muito mais tempo de vida, mas estou dando muito mais qualidade de vida para essa pessoa. E qualidade de vida é você estar bem de corpo e estar bem de alma. E é isso que o combate à obesidade faz. Traz pessoas de volta para o convívio social e para que elas tenham saúde. Tá aí mais uma alternativa para quem luta contra a obesidade. Lembrando que não é só uma cirurgia ou um tratamento, e sim uma mudança de hábitos, um acompanhamento psicológico, enfim. Como foi dito na matéria, né, uma junção de fatores que vai levar aí a uma melhora da expectativa de vida da pessoa. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!